Bem-vindo ao canal Meca Maníacos. Eu sou Marcelo, dando continuidade hoje sobre o nosso projeto de simulador, tá? De centrais de baixo custo e didático. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os circuitos de cargas. Os objetivos aqui é apresentar a ligação de transistores para simulação de cargas chaveadas, apresentar a utilização de relés como simuladores de cargas de componentes que contêm bobina de campo resistiva e aprender sobre a ligação e aplicabilidade dos circuitos para diversas aplicações. Porque nesse circuito nós temos a condição de utilizá-los em vários locais diferentes. Bom, eu peço que fique até o final do vídeo para entender de forma completa o projeto dos simuladores centrais e para poder aí equipar de forma correta o seu laboratório. Outra coisa que eu estou sempre falando nesses vídeos sobre simulação de centrais é que é primordial para os trabalhadores de reparo de centrais o conhecimento básico de injeção, né? Porque nós vamos simular um determinado sensor ou atuador e temos que entendê-lo como funciona para poder, inclusive, fazer o diagnóstico de forma correta. E é necessário também você possuir aí uma fonte de consulta para entendimento do funcionamento correto de sensores e atuadores. Para isso, eu sempre falo que nós lançamos uma apostila básica. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você, se você não conhece, você conhecer, porque nós vamos utilizar ela como base para poder fazer a simulação. Bom, se é novo por aqui, peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe aí o seu like no vídeo e compartilhe nas mídias sociais. Bom, um dos principais componentes que nós vamos utilizar hoje é o transistor. Então, uma breve definição sobre transistor. O transistor ele é um dispositivo semicondutor usado para amplificar ou trocar sinais eletrônicos e potência elétrica. Então ele serve como amplificador, como uma troca de sinais. Às vezes nós fazemos o acionamento do transistor por positivo e ele libera uma carga negativa, e também a questão da potência elétrica, que é justamente quando você tem uma entrada ou um determinado equipamento a ser acionado que requer uma grande carga para o seu acionamento e você tem uma fonte de acionamento com baixa carga, o transistor ele dá essa potência elétrica para poder fazer o acionamento correto. Ele é composto de um material semicondutor com pelo menos 3 terminais para conexão a um circuito externo. Bom, o transistor ele é um componente ativo, chave, em praticamente todos os eletrônicos modernos. Então ele é um componente ativo e é a chave em praticamente todos os circuitos eletrônicos mais modernos. Muitos consideram ser uma das maiores invenções do século XX, inclusive. Bom, aqui nós vamos ver aqui a característica e o funcionamento. Bom, primeiro aqui nós temos a aparência dele, um componente relativamente pequeno. Atentem que ele tem um chanfro, ou seja, ele tem uma parte reta e a outra parte é curva, justamente para você poder definir qual é os lados. E ele tem aqui 3 pinos, pino número 1, número 2 e número 3. E aqui a representação eletrônica do componente e aqui os pinos correspondentes. O pino 1 é o coletor, o pino 2 é a base e o pino 3 é o emissor. Aqui à direita você vê o funcionamento dele. Nós temos aqui uma fonte de energia de 9 volts. Quando essa chave é acionada, ele pega e libera energia de 9 volts positivo na base do transistor. O emissor do transistor está como negativo, então quando a base for energizada, o emissor vai ser chaveado com o coletor, que é o coletor do equipamento que nós estamos utilizando. Então vejam aqui que nessa simulação, quando eu aciono a chave com um sinal positivo, como o emissor está no negativo, ele chaveia jogando de um lado deste LED o negativo, né? E do outro lado nós temos aqui o positivo acionando esse LED. Ok? Então ele é como se fosse uma chave eletrônica. Eu tenho uma chave aqui
e ele faz o papel de chave eletrônica. Nesse caso aqui ele está inclusive invertendo a polaridade. Eu estou acionando ele aqui com a carga positiva de 9 volts e ele está chaveando um negativo para esse LED para ele acionar. E ele também evita que, por exemplo, ruídos nessa chave, ou seja, mau acionamento ou alguma estática por aqui, não é capaz de acionar o transistor, automaticamente não aciona o LED. É isso que ele é muito importante. Eu vou mostrar nos circuitos como vamos utilizar, porque muita gente coloca nos seus simuladores, por exemplo, diretamente aqui um sinal da central negativo no LED de um lado e aqui o positivo do outro lado. Só que aqui ele pode ter um certo ruído, eu vou mostrar mais adiante. Bom, esse é um circuito de carga com transistor, tá? Aqui nós temos o sinal da central, ligado, como eu falei, aqui na base, tá? Com um resistor de 560 ohms, o emissor, né? O emissor ele está aqui com o negativo e o coletor está nesse LED. Esse LED no lado negativo, né? No catodo, e no anodo eu tenho um resistor de 560 ohms, um diodo comum que é o 1N4007, ele é simplesmente só para poder justamente diminuir essa questão desse ruído, né? E ligado aqui na linha 30 do nosso simulador, que seria, por exemplo, o positivo direto, né? Do nosso simulador. Então, aí quando a central mandar um sinal aqui, vai chavear o transistor e vai ligar esse LED. Então ele é bem simples, tá? Eu aconselho, na maioria dos que nós temos aqui, os transistores que são chamados PNP e NPN. PNP positivo, NPN negativo. Então nós vamos utilizar dois tipos. Nesse caso aqui eu estou usando esse BC548. Vale lembrar que você pode entrar na internet e verificar o datasheet desse transistor e estudar um pouco mais. Aqui eu trago uma coisa mais simples para poder, uma linguagem mais simples para a gente poder ver na prática a coisa funcionando. Bom, uma vez visto o sistema de carga com transistor, nós vamos ver aqui um sistema de carga com relé, tá? O relé que nós vamos utilizar, que eu vou utilizar no simulador, é esse daqui, muito conhecido como relé Charac ou relé europeu, tá? Ele é um relé de 5 pinos. Aqui está a simbologia dele. Quem não conhece muito sobre relé, eu tenho um vídeo no canal, vou deixar também na descrição aqui esse vídeo que eu explico mais sobre relé. Mas o sistema de carga de relé ele vai ser muito bem utilizado, inclusive ele é primordial para que algumas centrais reconheçam que há uma carga e aí sim ela funciona, ou seja, aí sim podemos simular. O esquema de circuito de carga com relé, ele é parecido com o circuito anterior, tá? Só que ao invés do transistor eu tenho aqui um relé. Aqui vem o sinal da central na bobina de campo, em um lado da bobina de campo, e do outro lado da bobina de campo eu coloquei como linha 30 ou 5 volts. Por quê? Eu vou explicar uma coisa. Vamos supor que eu vou fazer o meu simulador para linha 12 volts, tá? Para centrais 12 volts. O que acontece? Mecanicamente falando, essa parte aqui do contato mecânico do relé, ele é pesado. Dependendo do duty cycle ou da frequência que o sinal chega da central, ele vai flutuar. O que é flutuar? Ele antes de abrir ele já vai estar fechando. Então ele tem uma resistência mecânica muito grande. Então, como nós vimos nos vídeos anteriores, se não viu os vídeos anteriores, vou deixar a lista sempre aqui embaixo na descrição. Nos vídeos anteriores, nós vimos que na nossa fonte, nós vamos ter uma fonte de 5 volts. Então, utiliza-se um relé de 5 volts, uma que ele é mais barato, lógico, do que o de 12 volts, e outra que a resistência mecânica dele é bem parecida com a resistência mecânica dos componentes que nós utilizamos, né, nos atuadores que nós utilizamos na injeção eletrônica. Então, aconselho, se puder, utilize relé de 5 volts. Então, nesse caso, ele vai estar ligado dessa forma. Bobina de campo,
de um lado da bobina de campo, né, que é o pino 85, por exemplo, ou 86 no sinal da central. No pino 85 ou 86, porque de um lado é 85, do outro lado é 86, vai ser ligado. Se for um relé de 5 volts, você vai utilizar ligado nos 5 volts. Se for um relé de 12 volts, vai ligar na linha 30, tá? Então eu coloquei aqui somente para poder visualizar. Nós vamos fazer isso aqui na prática. Eu estou passando os esquemas para vocês já irem estudando, já irem se preparando, para a gente depois pegar e passar isso aqui para a prática. Então nós temos aqui o relé, tá? Aí aqui no pino 30 é negativo, né? No pino 87A não tem nada e no 87 está o cátodo do meu LED e o anodo do meu LED está ligado aqui em um resistor de 560 ohms com um diodo de proteção IN4007 ligado à linha 30. Aqui sim 12 volts porque eu coloquei o resistor para uma carga de 12 volts, ok? Tem no vídeo sobre que eu falo sobre o LED e aí você pode verificar lá. Então é bem simples esse circuito. Bom, a aplicação do circuito de carga com relé. Vários circuitos agora vão se repetir para diversas aplicabilidades, tá? No caso da aplicação do circuito de carga com relé, nós temos o relé principal, ou seja, simular o relé, a ligação, né, o acionamento do relé principal da injeção eletrônica, relé de bomba, canister, o aquecimento da sonda lambda, o eletroventilador 1 e eletroventilador 2, caso a central possua, né, 2 estágios de ventoinhas, se tiver só um, tudo, tanto faz. Injetor de partida frio, que tem um bico, né, o injetor de partida frio, e a solenoide da partida frio. Esses são alguns exemplos. Então, esse circuito ele vai se repetir várias vezes, né? Além dos circuitos que eu já falei, que é bico e bobina. Então, para bico, 4 bicos, então nós vamos ter 4 circuitos desse. Bobina, nós vamos ter 4 circuitos desse ou 4 circuitos desse, ou os dois. Eu vou já apresentar uma proposta que fica bem interessante no seu simulador, tá? Então essas são algumas aplicações que podemos utilizar. Como eu falei, a bobina, nós temos 2 tipos de bobina. Nós temos as bobinas transistorizadas, ou seja, aqui está a bobina comum, que é a bobina normal, e aqui é um módulo, tá? Um módulo transistorizado. Então eu tenho aqui nesse módulo aqui dentro eu tenho um transistor. Então, ora, dependendo da central, eu vou simular uma bobina transistorizada e ora vou utilizar uma bobina comum. A carga da bobina comum se assemelha muito, é igual à carga do bico, então ele tem uma resistência aqui. E às vezes a central precisa ter essa resistência para ela poder funcionar. Então, para isso, eu já aconselho a fazer um sistema dessa forma. Vou explicar. Aqui eu tenho, por exemplo, para bobina, aqui é aquele esquema transistorizado que eu falei agora há pouco no início. E aqui é o sistema com relé, tá certo? Então eu implemento uma chave de 3 posições, tá? Um interruptor de 3 posições e ponho a central, o sinal da central no meio. Olha só que interessante aqui. Eu tenho, se ela está no meio, tá? Aqui eu vou ligar minha central, vamos supor desse lado, aí a linha da central vai vir aqui. Vamos supor que eu aqui do lado coloquei uma bobina, eu quero ver uma bobina funcionando em cima da mesa. Então eu vou pegar e vou deixar essa chave no meio e aqui eu vou deixar um pino no meu simulador, vocês vão ver na prática, para ligar uma bobina externa, se eu quiser usar uma bobina externa. Caso eu queira utilizar uma bobina transistorizada, né, ou simular uma bobina transistorizada, desculpa, eu viro essa chave para essa posição. Notem que aqui eu estava com ela no meio, aqui agora eu estou com ela nessa posição, então o sinal da central vai entrar aqui e vai simular uma bobina transistorizada. Assim acontece se eu colocar nesta posição a chave. O sinal vai entrar e vai simular uma bobina comum, né? Que é uma bobina que precisa de carga.
vai simular uma bobina de carga, tá certo? Então, fica legal você fazer, vamos por 4 ou 2 circuitos, depende do tamanho do seu simulador que você quer fazer, mas para cada bobina, para cada acionamento, você fazer um circuito transistorizado, um circuito de carga com relé e usar uma chave. O que vai acontecer? Igual eu falei, está no ponto central, eu tenho aqui um borne, né, uma saída que eu vou ligar uma bobina em cima da mesa. Beleza? O sinal vai vir aqui, vai só passar por dentro do simulador e vai sair. Caso eu não tenha bobina, então eu vou simular a bobina. Sim, mas essa central é bobina transistorizada, então eu vou ligar a chave nessa posição e ele vai simular. Toda vez que ela for acionada, esse LED vai se acender. E se no meu sistema de injeção que eu estou simulando for bobina comum, eu vou virar a chave para esse lado e aí eu vou ter, no caso, a simulação de uma bobina comum com resistência. Ok? Bem simples. Então tá aí o circuito, um circuito bastante simples. Os componentes são baratos, então vale a pena. Então você vai fazer uma coluna disso aqui. Eu vou fazer na prática para depois trazer, né? E nós vamos ver esse daqui funcionando. Ok? Bom, bem curto, né? Bem rápido, bem objetivo. Mas vale lembrar e não se esqueça aí de se inscrever, tá? Ativar o sininho de notificação, deixar o like e compartilhar nas mídias sociais, ok? Caso queira entrar em contato, nosso e-mail mecamaníacos@gmail.com e o nosso canal do YouTube, tá? YouTube/mecamaníacosmarcelo. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!